E se eu te dissesse que a maior batalha dos escolhidos não é contra um inimigo visível, mas contra algo que ninguém ousa mencionar, um desejo que pode aprisionar a mente e o espírito, e que já foi denunciado há milênios? O livro de Enoque, um dos textos mais misteriosos e proibidos da antiguidade, revelou uma verdade que muitos preferem ignorar. A luxúria não é apenas uma fraqueza humana. Ela foi uma arma usada desde os primórdios da civilização para corromper e escravizar. Mas por que os escolhidos lutam contra isso? O que eles sabem que o resto do mundo ignora? E mais importante, o que isso significa para você? Prepare-se para descobrir o segredo oculto no livro de Enoque, um conhecimento que pode mudar sua visão sobre a realidade. Durante séculos, o livro de Enoque permaneceu nas sombras, rejeitado por muitas tradições religiosas e esquecido por grande parte da humanidade. Mas por quê? O que há em suas páginas que incomoda tanto? Entre suas revelações mais perturbadoras, uma se destaca. A luxúria não é apenas um desejo humano natural, mas sim um mecanismo de dominação espiritual. O texto narra como os vigilantes, anjos que desceram à terra, ensinaram aos homens conhecimentos proibidos. E entre esses ensinamentos estava o poder da sedução, da tentação e da corrupção dos corpos e das mentes. Mas se isso aconteceu há milênios, por que essa luta ainda persiste? O que faz com que os escolhidos continuem enfrentando essa influência em segredo? A resposta está oculta, esperando para ser revelada. E quando você entender essa verdade, verá o mundo com outros olhos. Para entender essa batalha secreta, precisamos voltar no tempo, muito antes da nossa era. Precisamos voltar aos dias sombrios que precederam o Grande Dilúvio, um evento que, segundo muitas tradições, marcou um ponto de inflexão na história da humanidade. E é no livro de Enoque que encontramos uma visão reveladora desse período. Lá é descrito um cenário onde seres celestiais conhecidos como os Vigilantes desceram à Terra e interagiram diretamente com os humanos. Mas esses anjos caídos não vieram com intenções nobres. Eles vieram para corromper. Ao invés de trazerem sabedoria divina ou ajuda espiritual, esses seres imortais trouxeram algo muito mais perigoso. Eles ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, habilidades que iam além da compreensão dos mortais. Entre esses ensinamentos estavam os segredos da guerra, da feitiçaria, da manipulação da natureza e o mais devastador de todos, a arte da sedução e do desejo desenfreado. Essa última foi uma arma tão poderosa quanto qualquer espada e teve um efeito profundo na psique humana. Os prazeres carnais, uma vez entendidos e revelados, tornaram-se uma ferramenta estratégica para enfraquecer os homens e afastá-los de sua verdadeira missão espiritual. A luxúria foi transformada em uma força de controle, uma maneira de manter as pessoas focadas no imediato, no prazer superficial, em vez de buscá-lo no mais profundo de seu ser e nas suas conexões espirituais. O que antes poderia ter sido um impulso natural, agora se tornava um vício, uma força destrutiva, que corria solta, sem limites, levando as pessoas cada vez mais para longe da essência, do que são e do que deveriam ser. À medida que o tempo passou, o mundo entrou em uma espiral de decadência. As antigas civilizações que sucumbiram à luxúria tornaram-se exemplos sombrios de uma humanidade perdida. A busca incessante por prazer sem restrições levou à destruição moral de povos inteiros. As cidades floriram, mas logo caíram, todas com a mesma marca indelével. A degradação dos valores e a queda espiritual que começou com esses ensinamentos proibidos. A corrupção chegou a um ponto tão extremo que, segundo os escritos de Enoque, Deus decidiu intervir. O dilúvio foi enviado para limpar a terra, como uma purificação do mal que havia se espalhado entre os humanos. Mas a pergunta permanece: será que essa destruição foi realmente o fim dessa influência maligna? Ou será que, de alguma forma, essa batalha continua, silenciosa, oculta,
mas tão perigosa quanto antes. A resposta está diante de nossos olhos, disfarçada de muitas maneiras. Olhe ao seu redor. Veja as distrações e os apelos de uma sociedade consumista, que propaga a busca incessante pelo prazer. O ciclo que começou com os vigilantes, com a luxúria como uma ferramenta de controle, não terminou com o dilúvio. Ele apenas mudou de forma, se adaptou aos tempos modernos. E os escolhidos sabem disso. Eles estão cientes dessa batalha oculta, dessa luta espiritual que continua a se desenrolar nas sombras. Enquanto muitos são cegos para isso, os escolhidos percebem o que está em jogo. Eles reconhecem os sinais, compreendem a luta que vai além da carne e do desejo, uma luta pela alma humana. Se a luxúria foi usada como ferramenta de dominação no passado, então por que ainda continua sendo uma batalha nos dias de hoje? A resposta é simples. Esse mecanismo nunca desapareceu. Ele apenas se adaptou. Os escolhidos percebem algo que a maioria ignora. Os mesmos padrões se repetem ao longo da história. O que começou com os vigilantes e sua corrupção da humanidade continuou através de impérios, sociedades secretas e até mesmo na cultura moderna. Pense nas civilizações antigas, Babilônia, Egito, Roma, todas caíram na mesma armadilha. O culto ao prazer desenfreado sempre precedeu a queda de grandes impérios. Quando a busca pelo desejo supera o propósito espiritual, a decadência é inevitável. Hoje, vivemos uma era diferente, mas os métodos não mudaram. A cultura da hipersexualização, o apelo à indulgência sem limites e a banalização do sagrado seguem o mesmo padrão que levou à destruição no passado, mas a maioria das pessoas não percebe. Os escolhidos, no entanto, sabem que essa não é uma mera coincidência. Eles entendem que essa batalha é espiritual e, por isso, lutam contra essa influência. Mas há algo ainda mais profundo que eles compreendem. Se olharmos atentamente para os ciclos da história, veremos um padrão inquietante. Sempre que uma sociedade atinge o ápice de sua grandiosidade, algo sutil começa a acontecer. Os valores espirituais são enfraquecidos. A disciplina moral é ridicularizada e a luxúria se torna não apenas aceita, mas incentivada. Isso não é por acaso. Desde a antiguidade, há uma força invisível operando nas sombras, usando os mesmos métodos que os vigilantes introduziram há milênios. A corrupção dos costumes sempre precede o colapso. Na Roma antiga, por exemplo, a sociedade passou de uma cultura disciplinada e guerreira para um império obcecado pelo hedonismo e pelo prazer. E o que aconteceu em seguida? A queda. O mesmo ocorreu na Babilônia, na Grécia, e podemos ver ecos desse processo até os dias de hoje. Os escolhidos percebem isso. Eles enxergam que o que está acontecendo no mundo moderno não é novo. As distrações, os apelos ao desejo sem limites, a ridicularização daqueles que tentam viver com disciplina e propósito. Tudo faz parte do mesmo ciclo que já destruiu impérios antes. Mas há algo que torna esse momento único na história. Algo que pode indicar que estamos mais próximos do clímax desse ciclo do que nunca. Agora, pense em tudo o que discutimos até aqui. O padrão que se repete, as forças ocultas por trás da corrupção, a batalha silenciosa contra a luxúria. Tudo isso nos leva a um ponto crucial. O que está por vir? Se os escolhidos entendem que essa batalha nunca acabou, então o que eles sabem sobre o futuro? De acordo com o livro de Enoque, o fim dos tempos será marcado pela luta entre aqueles que permanecem fiéis aos ensinamentos espirituais e aqueles que são dominados pelos prazeres mundanos. Mas a diferença entre agora e as gerações passadas é o tempo. O que aconteceu nas antigas civilizações pode estar prestes a se repetir, não apenas em uma escala local ou histórica, mas global. Em nossos dias, a presença da luxúria e da corrupção moral nunca foi tão explícita. E com o avanço das tecnologias e da conectividade, os sinais estão mais claros do que nunca. Estamos sendo testados novamente, mas em um nível ainda mais profundo. O que acontecerá quando a humanidade enfrentar sua verdadeira provação? A pergunta é:
Você está preparado para essa batalha? A escolha será sua, mas a compreensão dessa luta é essencial para aqueles que desejam resistir ao ciclo de destruição. Nos dias de hoje, tudo parece projetado para manter a mente das pessoas ocupadas com prazeres momentâneos. As redes sociais, os filmes, a música, tudo reforça a ideia de que o desejo deve ser seguido sem limites, sem considerar as consequências. A sociedade moderna nos estimula a viver no presente, sem pensar no amanhã, a buscar gratificação imediata em cada esquina. Mas os escolhidos veem além. Eles percebem que essa influência não é algo recente, mas sim uma força que existe desde os tempos antigos. Algo que o livro de Enoque já havia alertado há séculos. O que vemos hoje, nas telas e nas ruas, não é apenas um reflexo da nossa própria decadência, mas a continuação de um ciclo que começou com os vigilantes, que ensinaram aos humanos os segredos da sedução e da manipulação. O que antes era feito por esses seres caídos, agora é propagado por novas formas de manipulação, por meio da mídia, da publicidade, das plataformas digitais que mantêm as pessoas presas em um ciclo sem fim de consumo e desejo. E essa batalha espiritual se intensifica à medida que os escolhidos tentam manter a integridade espiritual em um mundo tão obcecado pela busca do prazer. Mas quem consegue enxergar essa verdade, quem tem olhos para ver, pode se libertar desse ciclo. E, ao fazer isso, não apenas encontra uma maneira de resistir às tentações, mas também se prepara para algo muito maior que está por vir. Se os anjos caídos usaram a luxúria para destruir civilizações inteiras, será que hoje estamos sendo vítimas da mesma estratégia? A corrupção da moralidade e da espiritualidade, que começou nos tempos antigos com os vigilantes, ainda está presente em nosso mundo, agora disfarçada nas distrações da sociedade moderna. O ciclo continua a se repetir, e os escolhidos sabem que, se não forem cuidadosos, os mesmos erros podem nos levar à destruição. Os escolhidos lutam porque sabem o que está em jogo. Eles compreendem que a batalha não é apenas contra os desejos humanos, mas contra uma força maior que busca dominar nossas almas. Eles sabem que, se sucumbirem ao prazer desenfreado, se deixarem que o desejo sem controle tome conta de suas vidas, estarão seguindo o mesmo caminho que levou impérios inteiros à ruína. Mas e você? Está preparado para essa batalha invisível? Está pronto para resistir às tentações? Para ver além das distrações que a sociedade oferece e encontrar um caminho espiritual mais elevado? O que está em jogo não é apenas a sua felicidade momentânea, é a sua alma. E a escolha é sua: lutar contra essa influência ou se deixar consumir por ela. À medida que olhamos para os eventos passados e o padrão que se repete, fica claro que estamos em um momento decisivo. O que o livro de Enoque revela sobre a luta contra a luxúria não é apenas um aviso do passado, mas uma chamada urgente para o futuro. A batalha espiritual contra as forças que tentam corromper nossa essência está em pleno andamento. E os escolhidos sabem disso. A questão não é mais se essa luta vai se intensificar, mas quando. O que os escolhidos percebem é que essa batalha está prestes a alcançar seu ponto de ruptura. E, como sempre, ela se travará dentro de nós mesmos, entre o desejo desenfreado e a busca por uma verdade mais profunda. A verdadeira pergunta é: você está preparado? Está disposto a lutar contra as forças que buscam aprisionar sua mente e espírito? Ou vai se deixar levar pelo fluxo de uma sociedade que insiste em ignorar os sinais de destruição iminente? Se você quer entender mais sobre como as profecias antigas se conectam com os eventos atuais e o papel que você pode ter nesse grande desfecho, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas opiniões. O que você acha que está por vir? Deixe sua teoria nos comentários. Estou ansioso para saber a sua visão. A batalha já começou. E você? Qual lado escolherá?